Nós vamos dar início à nossa reunião. Vamos ouvir a página de preparação com o nosso irmão Edivaldo. Em seguida a prece e logo em seguida o nosso irmão João nos trará a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Vamos prestar atenção na página de abertura. Uma boa noite a todos vocês que aqui se encontram. Uma boa noite para você que está nos acompanhando através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui juntos, acompanhando a página do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 55, Elucidações. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor a Jesus. Está em Paulo, 2 Coríntios 4, 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos como a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna, que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu Evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Divino Mestre, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui e sentir o teu amor tocar em nós, através desses bálsamos que aqui são oferecidos, essas energias que recaem sobre nós, envolvendo a todos nós que aqui nos encontramos e a todos aqueles que participam dessa reunião. Gratidão, Senhor, por tanto que já recebemos nesses minutos que mal começaram, mas que nos faz tão bem
nos fortalecendo o corpo físico e espiritual. Te rogamos, Senhor, que essas bênçãos que nos envolvem se estendam a todos esses irmãos que precisam de Ti, encarnados, mas também os nossos irmãos desencarnados. A todos esses irmãos que deixamos em nossos lares, a todos esses irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nos presídios, nas ruas, Senhor, enfim, aonde tiver um irmão, que eles possam ser envolvidos por essas energias de amor e de equilíbrio, de fortalecimento. E a nós, Senhor, te rogamos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro e nos ajude cada vez mais a ter ouvidos de ouvir, a compreender os ensinamentos do Teu Evangelho e nos ajudar a colocar em prática no nosso dia a dia. Conosco, mas também com todo o nosso próximo. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para dar início à nossa reunião, dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a página do Evangelho com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando no nosso Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E vamos estudar hoje os itens 11, 12 e 13, que tem o título: Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Tem aqui uma afirmativa de Marcos, primeiro de Mateus, dizendo: Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados também. E com a medida que medirdes, vos medirão a vós. E tem aqui uma passagem, essa é de João, muito conhecida do Evangelho. Quem não conhece essa história, né? Esse acontecimento, que diz assim: Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, pela lei, mandou apedrejar estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E, tornando a abaixar-se, escreveu na terra outra vez. Mas eles, ouvindo, foram saindo aos pouquinhos, um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Essa é uma passagem do Evangelho conhecidíssima, né? Até quem não é cristão já ouviu falar a história famosa de uma adúltera que foi apedrejada. O apedrejamento, a chamada lapidação,
era uma punição normal nesses casos. Agora, o curioso é o seguinte, eu faço questão de comentar, é que a lapidação, em virtude de traição conjugal, cuidado, adultério aqui, ele está se referindo exclusivamente à traição conjugal, não ao adultério na forma repleta de significados que tem, né? E curioso é o seguinte, a lei era curiosa, que tempo é da época, né? Só uma mulher sofria lapidação. O homem podia trair à vontade, que ele podia sofrer lapidação por outros problemas, com relação à traição conjugal, não. Coisa muito comum na época, porque as mulheres eram subjugadas completamente ao homem, isso era da lei. Vocês sabiam que uma mulher judia dificilmente conseguia aprender a ler, porque a instrução era só para os meninos, as meninas não recebiam, a não ser as casas mais afastadas, né? Que tinham condições para isso. Só os meninos é que tinham direito. As mulheres não podiam exercer uma profissão a não ser dona de casa. Dona de casa e plantar, porque era ela que cuidava da plantação caseira em torno da casa, para o uso do dia a dia, né? E lavar, passar e cozinhar, isso só. Então só podiam exercer esse trabalho quando tivesse necessidade em outra casa, se fosse contratada para isso. As profissões, outra coisa curiosa, todo homem no mundo judaico era obrigado a ter uma profissão manual, sabia? Era obrigação, fazia parte da lei judaica. Todo homem tinha que ter uma obrigação, uma profissão de uso manual. Todos eles. Não importa se era para escrever, para pintar, carpintaria, marcenaria, pedreiro, não importa. Tinha que ter. Um exemplo disso era o tapeceiro Paulo Saul de Tarso, construía tapetes, fazia tapetes de tendas, porque o pai dele, que era milionário, em Tarso era dono de uma grande tapeçaria, construía, fabricava, produzia tecidos e tal. Então o Paulo, assim como o pai, aprendeu a profissão. Outra coisa curiosa, era muito comum, por causa dessa obrigação, que os filhos seguissem a profissão do pai. Por isso é que todos os irmãos de Jesus, inclusive Jesus, foram carpinteiros. Nos evangelhos apócrifos, que não foram incluídas na Vulgata Latina, sabe-se que Jesus teve irmãos. Se não me engano, 4 irmãos e 2 irmãs. Eram 7 na família. E desses irmãos, quando José entregou, com 14, 15 anos, entregou a carpintaria para Jesus e Tiago, que ficaram trabalhando, e José foi cuidar de ser contramestre, mestre de obras. Ele fazia construções. Isso está nos evangelhos apócrifos, as pessoas não sabem disso. Eu estou fazendo esses comentários para explicar para vocês o sofrimento que devia ser para uma mulher quando acontecia uma situação dessa. Se não fosse lapidada, ia ser desprezada pela população, ia ser terrível. Imagina, uma mulher que não pudesse ter filhos, então era uma desgraça, porque essa mulher era desprezada por completo, não se falava com ela, porque ela não podia ter filhos, e era preciso ter filhos para a geração futura e para cuidar da família. Todas as famílias tinham muitos filhos, né? Então, só para vocês entenderem o desespero de uma situação dessa moça que foi pega, provavelmente em traição conjugal, e ia ser lapidada, como eles chamam. Eu vou, antes de entrar aqui no tema, porque a gente curto, não vai ser muito demorado, vou ler um pedacinho do estudo feito na semana passada pela nossa irmã Marcília, que tem muito a ver com que estão interligados. Nós vamos falar hoje sobre indulgência. E na semana passada, um texto dela diz assim: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes de ver o próprio mal. A gente costuma sempre ver o erro do outro, e o nosso a gente esconde bem, né, normalmente.
Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu estou fazendo? Se colocar no lugar do outro, né? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade. Com certeza que é contrário à caridade. Pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Vamos falar de indulgência. Eu me lembrei de uma coisa curiosa que eu jamais esqueci. Na pergunta 886 do nosso Evangelho, Kardec pergunta aos Espíritos o que era a caridade, o que é a caridade segundo entendia Jesus, né? Como é que Jesus entendia o que era a caridade? Então passaram para eles responderam para eles da seguinte forma: 3 letras, B e P. A gente chama aqui de BIP. Né? É o BIP. B, benevolência para com todos. Não importa quem. Benevolência para com todos. P. I, indulgência para com as imperfeições alheias. Que é o que a gente vai estudar agora, a partir desse instante. E P, perdão das ofensas. Só isso. Caridade não significa doação material, financeira. Basicamente não é isso. Basicamente é isso aqui que é como Jesus entendia a caridade. Agora vamos entrar no tema rapidamente. Diz assim, a respeito do que aconteceu com a adúltera, vamos dizer assim. Ele diz assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência o reconhecimento e a indulgência para com a imperfeição do outro, aceitar a imperfeição do outro, sem censura, sem criminalizá-lo por isso, né? Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Realmente tem razão, todos nós precisamos de indulgência. Se a gente começar a se olhar no espelho de quem nós somos, a gente vai saber o quanto que a gente precisa da indulgência do outro, né? Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo que desculpamos em nós mesmos, né? Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia, olha só. A censura da conduta alheia pode ter 2 motivos. Primeiro motivo, reprimir o mal. Esse é viável. Ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Desacreditar para com os outros, né? Olha, está vendo? Esse cara faz isso, faz aquilo e tal. Aí assim é a intenção. Agora, vamos ver. Esse último motivo, desacreditar a pessoa cujos atos nós estamos criticando, esse último motivo jamais vai ter desculpa, amigo. Pois ele decorre da maledicência e da maldade. Fazer isso só por maldade, né? O primeiro motivo, que é reprimir o mal, nem que seja apenas reprovando publicamente, mas fazendo com que aquele indivíduo não cometa mais aquele erro, né? O primeiro pode até ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. Por que não? O cara aprendeu e vai deixar de praticar aquela coisa, para fazer aquele mal que vinha fazendo, praticar aqueles erros que vinha praticando. Mas isso é quando é feito com essa intenção de reprimir o mal, né? Porque sem ele o mal jamais vai ser reprimido na sociedade, vai permanecer sempre. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Claro. Isso é obrigação nossa, né?
Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não seres julgados. Nós podemos julgar, desde que saibamos com que intenção a gente vai estar julgando. Julgar e até condenar quando for necessário, para reprimir o mal que aquela pessoa está cometendo, é perfeitamente natural e justo. Nada de errado, né? Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, claro. Veja bem, eu não sei se vocês perceberam que os fariseus da época que fizeram esses comentários com Jesus, e fizeram essa pergunta se era justo que ela fosse lapidada porque fazia parte da lei de Moisés, eles queriam que Jesus dissesse que não era justo, né? Porque aí poderiam acusá-lo de estar indo contra a lei mosaica. Eles sabiam, agora você vê, eles sabiam que a lapidação, é bom que você saiba que a lapidação era até a morte, não era apedrejar e deixar lá machucado, não. A pessoa era apedrejada até morrer. Isso é uma coisa, dizem que me parece, que ainda existe esse tipo de punição no mundo muçulmano em alguns países mais radicais. Parece, que ainda tem, não conheço. Aliás, dessa discriminação que existe, que havia naquela época com relação ao elemento feminino, à mulher, hoje é comum no mundo muçulmano, mais radical, até bem pouco tempo, já uns 2 ou 3 anos atrás, na Arábia Saudita, que é o país mais rico e mais importante do mundo muçulmano, as mulheres eram proibidas de dirigir, sabia disso? Você não ia poder trabalhar. Tá? As mulheres eram proibidas de dirigir. A maior parte das religiões muçulmanas não determinam que as mulheres na rua não podem andar ao lado do marido, tem que andar atrás do marido. Quer dizer, isso lá do tempo de Jesus que devia ser mais ou menos do mesmo padrão, né? Por aí, né? Porque é coisa da antiga. Então, isso é uma coisa comum. E eles fizeram isso para ver se Jesus rejeitava. Não, de forma nenhuma, não vou puni-lo. Então, o que ele fez? Muito inteligentemente deixou bem claro: atire a primeira pedra que não tivessem pecado. Os primeiros que saíram foram os mais velhos, porque sabiam muito bem que tinham muitos pecados. Aí não tiveram condições de aplicar a punição, porque eles sentiram que eram pecadores também, como ela, né? E é uma saída fantástica para resolver o problema. E ele ainda disse para ela: se eles não te culparam, eu também não vou te culpar. Não vou ser eu que vou condenar você. Vai e não peques mais. Quer dizer, se você errou, está errado. Ele não justificou o fato dela ter errado. Ele já falou: vai e não erre de novo. Não vou te condenar por isso. Não, você vai, mas não erre de outra vez, porque se na outra vez você provavelmente não vai ter ali Jesus para salvar você de uma situação dessa. Quer dizer, e por isso que chamam de indulgência. É a coisa mais difícil para a gente. Não é fácil ser realmente como Jesus era, indulgente para com as imperfeições alheias. Ninguém é perfeito. Por que nós achamos que podemos ser perfeitos? Nós também temos as nossas falhas, os nossos defeitos. Quem é perfeito aqui na Terra? Tem alguns, mas muito poucos. Os missionários que estão aqui, tem alguns próximos dessa perfeição. Mas a maioria de nós, não tem ninguém perfeito, não. Todos nós cometemos erros. Uns de um tipo, outros de outro, uns mais, outros menos. Mas perfeitos não, estamos muito distantes disso. Bastante distante. Como eu disse aqui, para encerrar nosso tempo, Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso. E o fez em termos enérgicos. Ele sempre reprimiu o mal. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que está censurando. Você só pode censurar se você estiver à altura, em condições morais, para censurar a falha do outro. Você também falha, então você não tem direito de censurar, né? A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária
há aquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. Exemplo é a única forma de você realmente conduzir a tua vida é através do bom exemplo. É o melhor remédio, o melhor ensinamento que existe para os filhos, é o teu exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Exatamente isso. Simples, e é uma passagem muito conhecida do Evangelho, lamentável aos nossos olhos de hoje, mas, como eu disse, infelizmente, em alguns locais ainda acontece esse tipo de atitude. Obrigado pela atenção de vocês. Ficamos por aqui. Aprendeu. Graças a Deus. Mais uma vez, envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Senhor, pelo banquete que nos chegou através do Teu Evangelho. Essas mensagens que tanto nos esclarece, nos consola, nos liberta. Gratidão, Senhor, rogando a Ti que nunca nos falte essa oportunidade bendita desse encontro com os Teus ensinamentos, que nos fazem tão bem, revigorando o nosso ânimo, nos ajudando a reflexões mais profundas, para que possamos cada vez mais nos libertar dessas amarras da ignorância e assim, cada vez mais caminharmos para frente, para o alto. Queremos também, Senhor, te agradecer pelo auxílio e pelo amparo dessa espiritualidade de luz. Agradecer ao mentor da nossa casa, Catuíte, a Miguel, e toda essa falange trabalhadora do bem, aos mentores dessa reunião. Gratidão por todo esse amor, esse carinho, esse cuidado, essa dedicação a cada um de nós que aqui chega, encarnados e desencarnados. E assim, te pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte da nossa reunião, mas rogando a Ti, Senhor, que fique conosco até o final, onde daremos o início da nossa reunião de paz. Auxilie e ampare a cada médium passista, Senhor, e nos ajude a esses irmãos que aqui vieram para o tratamento, que eles possam receber todo esse bálsamo, essa energia, dando a eles essa certeza de saírem daqui melhores do que aqui chegaram. A esses irmãos também que se encontram em tratamento à distância, que eles também, Senhor, sintam toda a Tua presença e melhorem cada vez mais. Gratidão, Senhor, mais uma vez por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz nesse